Bom, eu volto agora para o estúdio da RBC-FM, porque esse assunto vai ser debatido, não é mesmo, Rafael Vasconcelos? Vai ser debatida e, com certeza, os nossos analistas terão posições antagônicas a respeito desse tema. Pelo menos é o que eu imagino. Martiniano Cavalcante, qual a sua opinião, a sua impressão sobre essa flexibilização no que diz respeito à questão das armas, Martiniano? Penso que isso é um dos elementos de retrocesso que nós vivemos no Brasil. Eu participei da campanha pelo desarmamento, participei do plebiscito pelo desarmamento e considero que deve ser alvo da civilização uma sociedade pacífica. O monopólio da força pelo Estado e um Estado controlado democraticamente pela população, sim, deve ser aquele que deve garantir a segurança para todos. Essa ideia do salve-se quem puder, na verdade, é a ideia do retorno à barbárie, a uma sociedade onde a lei do mais forte é a lei que impera. O argumento de que a marginalidade tem armas e de que, portanto, o cidadão deve competir na sua própria defesa com a marginalidade não corresponde a uma lógica civilizatória que deveria ser de que o Estado garanta a segurança de todos e coíba o crime. Por último, há o elemento obscuro das milícias, das organizações criminosas que vão se apossando cada vez mais de munições de padrão militar e que colocam a possibilidade de ameaça à ordem, não apenas à segurança, também como um elemento presente. Então, não considero que seja positivo esse caminho, essa corrida às armas. Nós precisamos de escola, de educação, de saúde, de cidadania, de paz, e não da perspectiva do conflito individual ou do conflito social e político para resolver as diferenças. Esse não é um caminho que nos levará a uma sociedade melhor, muito ao contrário. É o que eu penso, Rafael. Obrigado pela participação do Martiniano Cavalcante. Jean Lopes, você pensa como o Martiniano Cavalcante ou diferente dele, Jean? Diferente, porque eu acredito que nós estamos vivendo uma espécie de guerra não declarada, em que o cidadão de bem, os pais de família, são reféns da bandidagem, principalmente do crime organizado, que possuem armas, inclusive armas com poder de derrubar helicópteros, derrubar avião de pequeno porte. Fuzis como a R-15 e outros mais, estão em mãos de gangues de crime organizado. E o cidadão de bem, o pai de família, é refém dessa gente maléfica. A gente tem que analisar o processo, Rafael, de uma forma mais ampla. É claro que ninguém, se for analisar muito friamente, de uma forma simplista, é a favor de arma de fogo. Eu sou contra arma de fogo. Mas eu seria a favor de não existir arma de fogo no país se não existisse mesmo. Se ninguém tivesse arma de fogo. E não que uma parcela enorme da sociedade tenha, que são os bandidos, o crime organizado, e a outra parcela não. Que, às vezes, movimentos como o Sem Terra possam invadir fazendas, invadir plantações, sem que o dono dessas propriedades possa se defender. E às vezes, esses movimentos estão armados, seja de foice, seja de enxada, de enxadão e até de espingarda. Então, a gente tem que colocar um equilíbrio na sociedade brasileira. Outro fator muito importante é que em alguns países, e eu vou citar o exemplo da Venezuela como o mais próximo, que implantou uma ditadura, que implantou uma forma de opressão total ao seu povo, a primeira coisa que eles fizeram foi desarmar a população. E essa população não tem como se defender das milícias do presidente daquele país, o Nicolás Maduro, que metralha o povo na rua quando o povo sai em manifestações contra ele. Ditaduras, elas são impostas em países com o povo desarmado, porque o povo não pode se defender. A maior nação desse planeta, a mais democrática, a mais pujante, são os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos, lá o armamento, as armas são
liberadas para a compra de seus cidadãos. É um país que, por exemplo, fez a sua independência com um cidadão armado de garrucha, de espingarda, contra um exército super organizado, o exército inglês. Então, assim, são muitas nuances que a gente tem que abordar. Eu acredito que esse decreto do Jair Bolsonaro realmente tinha excessos. Eu não sou a favor de armas pesadas, que o cidadão possa comprar armas pesadas, com miras telescópicas, não sou a favor. Isso aí eu sou contra. Mas que o cidadão possa ter uma pistola ou um revólver na sua casa para se defender dos bandidos que podem entrar nessa casa e fazerem mal aos seus filhos, às suas esposas, eu sou sim a favor, Rafael. Qual a sua opinião, Daniel? Bom, a gente tem que primeiro separar a posse do porte, né? Eu acho que tudo começa por aí. Uma coisa é o cidadão ter uma arma em casa para sua proteção da sua família, outra coisa é ter o porte de arma, e muitas vezes a gente vê algumas tentativas de avançar sobre esse tema que eu acredito que devem ser estudadas de maneira mais profunda. Acho que é direito do cidadão ele querer se defender, e não vejo problema nenhum em o Bolsonaro querer editar um decreto ou querer fazer com que isso seja uma das bandeiras do seu governo, porque foi uma das bandeiras da campanha dele. E acho que se ele fez esse compromisso com a população que o elegeu de maneira democrática, ele deve cumprir esse compromisso, como qualquer político, em qualquer esfera, seja na atuação municipal, estadual ou federal. Então, acho justo que ele tenha a vontade de colocar isso como uma bandeira e de fazer um decreto e de passar uma cultura daqui para frente, onde existe a possibilidade de você contar com uma arma, algo que era muito difícil ou não ocorria nos últimos anos. Agora, acho que tem que ser feito de maneira responsável. Como o Jean citou, tem algumas coisas absurdas, um excesso de armamento pesadíssimo, de rifles, de fuzis, armamento que muitas vezes não eram permitidos, nem eram restritos ao Exército, né? E em um primeiro momento passaram por esse decreto, e também a comercialização excessiva de armas. Além disso, acredito que a gente tem que ter uma fiscalização e a gente tem que ter um preparo para que as pessoas possam adquirir um armamento. Não acho que é simplesmente você chegar num supermercado, como acontece nos Estados Unidos, que o Jean citou, que é um país que tem tradição armamentista, que as pessoas desde criança aprendem nas suas casas com seus pais a como lidar com armas, que existem vários estandes de tiro, vários cursos. O Brasil não é assim. Da mesma forma que você dá um carro na mão de uma pessoa, que muitas vezes pode se transformar em uma arma e pôr a vida dela e dos outros em risco, você tem que fazer um curso preparatório, você tem que tirar uma licença para poder utilizar um carro. Da mesma forma é uma arma, talvez até mais grave e mais perigosa. Então acho que isso tem que ser feito com cuidado e tem que ser feito de maneira a respeitar o cidadão e o direito de todos. Rafael, o Daniel lembrou dessa questão, e com muita propriedade, sobre a campanha do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, onde era das suas bandeiras mais fortes de campanha, e ele recebeu os votos de 57, quase 58 milhões de pessoas. Então ele está fazendo jus ao que ele prometeu. E isso me fez lembrar do plebiscito, do referendo, né? Nem foi um plebiscito, foi um referendo que ocorreu em 2005, quando foi colocado para o povo brasileiro votar se ele era a favor ou não do desarmamento. E o povo votou contra o desarmamento. A maioria do povo brasileiro votou contra o desarmamento. E o governo, na época, que era um governo petista, né? O presidente na época era o Lula, ele desrespeitou a vontade do povo, como ele tinha na ocasião o Congresso em suas mãos, porque ele comprou o Congresso no chamado mensalão, ele desrespeitou a vontade popular, que aliás é praxe dele, e impôs o desarmamento no Brasil. Então a gente tem que respeitar o povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro, isso é comprovado tanto na questão do referendo em 2005, quanto da eleição de Jair Bolsonaro, é a favor que o cidadão de bem tenha armas para se defender dos bandidos, dos criminosos. Rafael? Participação no nosso WhatsApp, o telespectador, ouvinte, internauta diz o seguinte: eu sou o João Antônio. Esse decreto sobre armas não concordo e nunca vou concordar, porque ninguém vai comer armas. O presidente tem que cuidar dos afazeres de responsabilidade útil da população.
e não em compra de armas. Sou de Anápolis. Está aí a participação de um dos nossos telespectadores. É importante dizer ao nosso telespectador, respeito muito a opinião dele, que esse decreto não obriga ninguém a comprar arma. Ninguém precisa deixar de comprar comida para comprar arma. A pessoa compra arma se ela quiser e se ela sentir necessidade de autoproteção ou de proteger sua família. Não é obrigatório, né? Então a pessoa não precisa abrir mão de comprar o seu alimento para comprar arma. Mais participações, vamos lá valorizar o nosso público aqui. Boa tarde, fala para o Daniel que isso que ele falou já acontece em relação às armas. Eu não sei qual foi o ponto específico. Ele deve estar falando sobre a questão de você precisar ter um preparo, um curso, ter o porte. Eu sei que acontece, eu não estou dizendo que não aconteça. Eu só acho que isso tem que ser feito estudado através de pessoas que realmente estudem o tema, tenham conhecimento sobre o tema, sobre essa comercialização, sobre os riscos que existem, principalmente se tratando de famílias, de crianças lidando com essas armas, e que seja feito de maneira responsável, né? A gente tem pessoas capazes que realmente estudam o tema para poder definir quais serão essas regras, quais serão essas normas, que não seja simplesmente facilitado a qualquer um ter acesso a uma arma. Apesar de hoje já ser de maneira sem precisar de muito esforço, em qualquer lugar você consegue adquirir uma arma de maneira ilegal. Mas dentro da legalidade, que isso seja feito respeitando, sim, os estudos sobre o caso. Ô, Daniel, você está correto nessa sua fala, inclusive sobre a questão que você diz que lá nos Estados Unidos os jovens começam a aprender desde jovem a manusear arma, a usar arma com responsabilidade. Eu quero lembrar que das cláusulas do decreto que o presidente quis aprovar é que a prática de tiro desportivo para adolescentes a partir de 14 anos, tiro desportivo, é lógico, com professores acompanhando tudo, fosse aprovada. E a ministra Rosa Weber, do STF, vetou. Ou seja, isso que o Daniel fala que é importante, eu também penso que seja, não vai poder existir no Brasil, porque, mais uma vez, o ministro do STF, no caso foi a ministra, interferiu no poder executivo da nação. Ok, mais uma mensagem aqui que eu vou passar a bola para o Martiniano. Vou passar a bola depois dessa mensagem aqui para você. Olha só, o que a Márcia diz. As ideias de um comunista são sempre iguais, desarmar a população. Para o Estado pegar o poder. Esses que defendem são os primeiros a andar com seguranças armados. Sou a favor do cidadão de bem andar armado. Daniel e Jean são muito sensatos. Pois não, Martiniano? Veja bem, a primeira questão aqui que é preciso a gente tirar da cena é a tergiversação sobre os propósitos, né? A manipulação dos propósitos. Nós temos um quadro da violência no Brasil. Quem são as principais vítimas da violência? Não são fazendeiros, não são pessoas que estão sendo assaltadas em casa. As principais vítimas da violência, inclusive dentro de casa, nos casos com arma de fogo, surgem por situações de vulnerabilidade e de conflitos interrelacionais. Isso é estatística. Isso significa o quê? Que numa briga de vizinhos, numa briga de trânsito, numa festa, nas pessoas alcoolizadas, há um dos grandes índices de incidentes com arma de fogo. Então, há aqui um problema da vulnerabilidade social, que as pessoas em estado de vulnerabilidade social e com armas na mão se transformam em potencialmente pessoas conflitivas à base do tiro. E isso leva à morte. Não por acaso, nos índices das pessoas que são contra o armamento, a utilização de arma de fogo, a posse, o porte, as mulheres se destacam numericamente entre aqueles que são contra. Outro aspecto, as vítimas são fundamentalmente as pessoas mais pobres, pretas e jovens. O futuro de uma parte da nossa sociedade é consumido por conflitos que envolvem conflitos de pequena monta, conflitos com a polícia, conflito em uso de droga, conflitos em torno da desestruturação social. Então, esse processo vai se intensificar. Agora, o argumento, por exemplo, de que o problema de que os armamentos estão na mão dos criminosos é verdadeiro. Só tem uma coisa,
O que impede o criminoso ter um clube de tiro, de ir ao clube de tiro, de comprar dezenas de armas e armas pesadas? O outro argumento de que há um problema político por detrás disso, esse argumento de que comunistas defendem que o Estado tenha o monopólio da força para que o Estado os oprima. Esse é um argumento absolutamente falacioso, isso vem das calendas, não corresponde a nenhum tipo de realidade. Objetivamente não corresponde. No mundo não funciona assim, ao contrário. No mundo onde o Estado cumpre com suas obrigações, fornece emprego, garante o desenvolvimento das pessoas, educação, saúde, formação cidadã, os índices de violência são muito baixos. Então eu não posso partir do raciocínio que é assim, olha, nós temos aqui milícias e bandidos armados, como o Estado no Brasil até hoje não conseguiu resolver isso, então salve-se quem puder, todo mundo armado e vamos para a guerra. Outro lado, eu vou fazer guerra civil contra o Estado. Quando eu era muito jovem e havia pessoas da esquerda que, indignados, sem espaço, num regime autoritário e ditatorial, lançaram mão da luta armada, eu fui contra. Eu não acho que isso é caminho para a sociedade. E seja qualquer sociedade. Se fala dos Estados Unidos, nós podemos comparar outras sociedades que não têm posse de armas e outra sociedade onde há posses de armas, sendo sociedades menos desiguais, onde há menos incidência de violência. Portanto, quem usa a violência, quem espera que se possa resolver problemas sociais e políticos a partir da bala, está construindo num país tão desigual, tão injusto como o Brasil, um caldeirão de miséria e fogo. Isso não é um caminho para o país. E isso precisa ser discutido de modo sensato, de modo civilizado. E nós precisamos encontrar formas que não sejam as formas brutalizadas para construir um país seguro para todos, inclusive para os policiais que hoje adoecem de problemas psicológicos, que é a polícia que mais mata, mas é também a polícia que mais morre. Nós estamos caminhando com uma situação muito difícil e penso que devemos encontrar outro caminho, embora também seja difícil encontrar um outro caminho, mas nós devemos tentar e não nos render a essa lógica trágica, Rafael. Jean Lopes. Não, eu não posso aceitar o argumento do Martiniano quando ele fala que o que disse a nosso ouvinte sobre a questão do comunismo é uma fala falaciosa. A gente pode dar o exemplo de 3 países, que, aliás, eu posso dar até de 4, que são comunistas e que lá o armamento não é permitido e o Estado oprime o povo de uma forma terrível. Eu posso falar da Venezuela, como eu já disse no início, eu posso falar de Cuba, eu posso falar da China e posso falar da Coreia do Norte. Esses 4 países comunistas oprimem seu povo e o povo não tem arma para se defender da opressão estatal. E ocorre em outras nações pelo mundo, nações menores, nações menos relevantes no debate público. Outra coisa Pode falar, Martiniano. Você defende que, para lutar contra o comunismo, os trabalhadores que estão do seu lado, os intelectuais que são anticomunistas ou que detestam o comunismo, devem fazer a luta armada, a guerra civil? Não, eu não defendo luta armada, eu não defendo guerra civil. Eu defendo que o povo, numa possível situação em que ele vá ser oprimido pelo Estado, e principalmente por estados com viés militar, como foi o caso de Cuba e como é o caso da Venezuela, em que os seus presidentes ditadores usam inclusive farda de policial, né? A gente lembra que o Fidel Castro usava aquele capzinho imitando o soldado da Guerra Civil, da Guerra da Secessão norte-americana, os confederados. Ele usava um capzinho daquele. Eu entendo que se um ditador que seja presidente de um país e queira implantar uma ditadura, ele sabendo que o povo tem como se defender, tem como se organizar para defender sua nação, ele vai ter mais temor de impor essa ditadura. Eu acho que arma muitas vezes serve para inibir a violência. A gente sabe que um ladrão marginal, ao saber que dentro de uma casa, o dono daquela casa tem uma arma, ele vai inibir de invadir aquela casa. Sabendo que não tem armamento nenhum, qual é o medo dele invadir e até matar as pessoas daquela residência? É o que o Gesiel Alves fala aqui, gente, até para complementar, ele diz que é engenheiro civil e concorda que o cidadão de bem
deve ter uma arma, porque se o bandido ouvir um tiro do outro lado, ele já entra pela porta da frente. Por exemplo, pode abusar de uma mulher, filhas, um pai de família, e eles são humilhados ao extremo. Opinião do nosso telespectador e ouvinte. Exatamente. Então eu não sou, veja bem, eu nunca tive arma na minha vida e não pretendo ter, mas eu acho que a arma, no nível maior, ela acaba inibindo a violência em vez de aumentar a violência. A gente pode dar um exemplo das bombas nucleares, bombas atômicas. Hoje elas existem, infelizmente, não deveria existir, né? Mas a gente sabe que as grandes nações do mundo detêm em seus arsenais bombas nucleares, que hoje inibem a guerra, porque todo mundo sabe que se uma bomba dessa for jogada do Ocidente para o Oriente, do Oriente para o Ocidente, o mundo acaba. Então a gente tem que entender dessa forma também. Outra coisa que eu às vezes me chateio no debate público é o uso de minorias, de pessoas sofridas, sejam mulheres, sejam pessoas de etnia negra, descendentes de negros, sejam pessoas as chamadas minorias, sejam usadas para justificar um posicionamento, uma tese intelectual. Eu acho que isso empobrece o debate, sabia? Porque eu vejo brancos serem mortos, negros serem mortos, orientais serem mortos, mulheres serem mortas. Eu vejo mulheres serem trucidadas porque elas não têm como se defenderem dos homens que as atacam. Então eu vejo tudo isso. A sociedade como um todo sofre com a violência. Não é a cor da pele que vai determinar quem sofre mais ou menos, não. Martiniano, pois não. Bom, olha, o Jean pode não gostar das estatísticas. Isso é gosto, preferência, cada um tem uma. Sobretudo aqueles que negam a realidade. O problema, que eu disse, é que é estatística. A maior parte dos incidentes com arma de fogo ocorre em situação de vulnerabilidade social, compreendeu? E em conflitos que são conflitos de pequena monta, são coisas às vezes estúpidas. Mas as pessoas vivem numa situação que é um barril de pólvora, uma situação instável, às vezes um conflito familiar. Isso tem sido muito comum. E outro problema, esse problema da juventude negra e pobre, é estatística, mas o número dessa estatística ele é brutal, ele chega a 70%. Agora eu volto aqui e encerro, para não esticar isso demais, Rafael. Há dois argumentos que o Jean levanta. O primeiro deles é o seguinte: essa ideia de que a dissuasão, essa é a palavra, que a arma provoca a dissuasão, Jean, é uma ideia que ela tem dois lados, né? Ela provoca a dissuasão, o problema é que depois, se a dissuasão não ocorreu, ela leva à tragédia. Esse é o problema. Então, se imagine o seguinte, você diz, bom, você fala da Venezuela, eu acho que, e fala do autoritarismo em Cuba, e eu não comungo com isso, você desconsidera completamente todas as lógicas civilizatórias que têm opções diferentes dessas. E tenta deslegitimar com essas que são as piores, os aspectos mais autoritários, você tenta deslegitimar qualquer outro argumento. Mas vejam, imagine o que aconteceria se, de um lado, as milícias se armam progressivamente com esse tipo de liberdade, num país como o Brasil. Os Estados Unidos não têm esse nível de milícia, de crime organizado que tem no Brasil, um enfrentamento militar com o Estado. Imaginem que se, por outra parte, setores de direita ou de ultradireita se armem contra o ascenso político de setores de esquerda que também se armem. Esse é o cenário de uma guerra civil. Não é outra coisa. Por isso, exatamente, esse não é o caminho. Por que você não se lembra, por exemplo, do Allende? O Allende era uma perspectiva de transformação democrática na sociedade. E ela pode ocorrer, e ocorreu assim na Europa. A Europa do pós-guerra foi governada por partidos socialistas democráticos. E lá construíram as melhores sociedades, com os povos mais felizes do planeta. Eles estão na Suécia, estão na Bélgica, estão na França. Não é? Por que é que essa referência a um aspecto se transforma numa imposição? Então eu penso o seguinte, minha gente. Um país como o Brasil, com tantas desigualdades, se armando, porque isso é para todo mundo, isso não vai para um lado só, entendeu? Ok. As milícias estão comprando armas. Um país, se nós vamos a um barril de pólvora, isso não tem solução.
a solução será sangrenta e desastrosa. Essa preocupação deve ser deixada de lado e nós devemos buscar um caminho civilizado, o caminho do diálogo, o caminho do fortalecimento das instituições, o caminho de uma lógica de convivência que nos permita ser diferentes, diversos, em todos os aspectos da vida, diversos, muita diversidade, mas convivendo com harmonia numa sociedade próspera e justa. Isso é um projeto de sociedade. Do contrário, é um processo de vingança de um lado para o outro, de proteção individual, desconsideração do Estado, que nos leva à barbárie. Ok, Martiniano. Foi. Ok. Ô, Jean, rapidinho, para eu registrar a participação aqui no WhatsApp, que tá bombando, Jean. Primeiro eu quero dizer ao Martiniano e a todos que nos ouvem que eu realmente penso como ele no sentido de ter uma sociedade muito mais harmônica, muito mais em paz. Esse é o meu sonho. Eu adoraria agora, eu sou poeta, eu escrevo poemas, eu adoraria estar em algum lugar tranquilo, vivendo em paz, escrevendo meus poemas e vivendo em paz. Mas isso não é possível nos dias de hoje. O Martiniano fala em guerra civil. Nós já vivemos uma guerra civil velada. Em 2017, eu estou com os dados aqui em mãos, foram mortos no Brasil, por violência, 65.602 pessoas. 65.602 pessoas. Ou seja, isso é uma guerra civil. A sociedade brasileira hoje é refém do crime organizado, principalmente em lugares onde esse crime organizado é muito forte, como Rio de Janeiro, São Paulo, alguns estados do Nordeste, Ceará, por exemplo, que recentemente o crime organizado dominou a capital do Ceará, né? Colocou todo mundo escondido dentro de casa. Isso aconteceu em Florianópolis há um tempo atrás também, alguns anos atrás. Então a guerra civil velada já existe. A gente precisa agora fazer com que essa guerra termine. Mas enquanto isso não acontece, o cidadão de bem tem que ter como se defender, Rafael. Participação aqui no WhatsApp que tá bombando. Ernesto Martim, do setor Jaó, diz o seguinte: quais de vocês da bancada possuem arma e porte dela? Por quê? Me digam aí. Eu creio que ninguém aqui, né? O Martiniano não tem, eu acho que o Jean, pelo que conheço, não tem, e o Daniel também. Eu nunca tive armas, não pretendo ter armas. A única arma que eu já tive, Rafael, aliás, foi mais de uma, foram várias. Quando eu era pequeno, meu pai gostava muito de filme de bang bang, então eu ganhei muito daqueles revólver de espoleta, e eu adorava, criança, andar com ele no coldre, assim, imitando cowboy. Mas depois que eu fiquei adulto, eu jamais tive arma, não pretendo ter, não acho que seja necessário que eu tenha. Muito bem, o Vilmar do Novo Horizonte. Rafael, você e o Jean são demais. Obrigado pela participação, pelo carinho. Mais participações. Parabéns, Jean Lopes, você sempre fala a verdade. Coloca o nome, por gentileza. Carmen Lúcia mandou essa mensagem aí para o Jean. Vamos lá, Daniel Santana. Olá, sou o Rogério, do Conjunto Vera Cruz. Quem tem que assegurar a proteção ao cidadão não é a lei, e a segurança é a segurança pública, não o cidadão armado. E essa vontade de liberar as armas não é uma necessidade de entrar no mercado. Daniel, opinião do Rogério. Então, quem tem que assegurar a segurança da população são realmente as nossas forças de segurança pública. E isso não tem nada a ver com o direito individual da pessoa de portar uma arma. Até porque uma arma, muitas vezes, não é só para garantir a sua segurança. Uma arma pode ser para diversos outros fins, inclusive fim esportivo. Já falei, desde que isso seja feito com responsabilidade. Qual que é a outra parte que ele disse? Já passou? Já está em outra então aqui. Vamos lá. Já está em outra aqui. Olha só, meu nome é Maria, porque só os policiais e os bandidos podem ter armas. Antigamente todos tinham armas. Agora o povo de bem não pode ter. A violência é porque só bandidos andam armados. Pois é, e eu lembrei o que eu ia falar na última mensagem do telespectador. Vou aproveitar para usar essa também. Existem questões, o Brasil é um país continental. Existem questões muito específicas, né? Existem pessoas, muitas vezes, que vivem no campo, que vivem em fazendas, que vivem afastados dos grandes centros urbanos, que não têm o acesso às forças de segurança pública com a mesma agilidade que nós temos aqui morando numa capital, e que muitas vezes... A polícia demoraria umas 3 horas só de deslocamento. Ou mais. E a gente vive num país a gente costuma ver
pela nossa ótica de mundo, e isso é normal do ser humano, como que a sociedade deveria funcionar. Mas a sociedade é muito mais complexa que isso, ela tem engrenagens que a gente às vezes desconhece. E como eu disse no meu comentário inicial, mesmo não concordando, não sendo armamentista e não tendo arma, se um presidente foi eleito com essa bandeira pela maioria da população, eu acho que eu começo a pensar na democracia e em ser um democrata aceitando com que a maioria da população deseje que isso seja feito. Acho que é justo, é no mínimo justo. Rafael, Sim. em relação a essa mensagem da telespectadora, né? Se não me engano, é uma mulher que mandou. Sim. A gente tem que entender que o Estado brasileiro não pode ser responsável por tudo. A gente não deve viver numa situação em que a gente passa a responsabilidade do Estado sobre toda a nossa vida. Por vários motivos. Entre um desses motivos, o mais importante deles, é que uma vez que o Estado é responsável por todos os segmentos da sua vida, ele vai te oprimir, ele vai ser seu dono. Isso não pode ocorrer. O Estado tem que fazer a parte dele, as forças de segurança, nas suas mais variantes segmentos, polícia civil, militar, bombeiros, polícia rodoviária e tudo mais, tem sim que nos dar a segurança, né, no dia a dia. A gente paga impostos, para isso, mas ela não é suficiente. Essas forças não são suficientes. A população brasileira já tem mais de 230 milhões de habitantes. Então, o cidadão, o indivíduo, também tem que se proteger, né? Como ele tem que correr atrás da vida, correr atrás de ganhar a vida, não ficar esperando que o Estado lhe dê tudo o tempo todo, porque não é assim que se faz uma grande nação, Rafael. Mais participações rapidinho aqui, a gente já está com o tempo do bloco estourado. Boa tarde, sou o Mosair do Garavelo. Jean Lopes nos representa sempre, muito bom nos debates. Tem uma mensagem aqui. Rafael, você é o melhor mediador que já vi em um debate. Obrigado, eu fico muito feliz, muito lisonjeado. Eu acho que não é para tanto, a gente está aprendendo todos os dias. São muitas mensagens.